Fique agora com a entrevista especial de hoje. Parece que o pessoal da área da saúde encontrou um meio mais forte de vincular determinadas campanhas e aí tem se criado o Outubro Rosa, o Novembro Azul. O Outubro Rosa para questões da mulher e o Novembro Azul principalmente para a prevenção ao câncer de próstata. E hoje, setembro, a gente trata da questão da depressão e também do suicídio. Nós estamos recebendo aqui Patrícia Rivoli Rossi, psicóloga, professora, que vai nos ajudar com esse tema. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom. Uma satisfação muito grande tê-la aqui. Eu que agradeço. E uma coisa meio complicada, né? Falar de suicídio e depressão. Muita gente acha que suicídio é covardia. Tem gente que acha que é um ato de muita coragem. Eu realmente fico aqui dividido entre as duas posições, né? É covardia ou coragem, Patrícia, a pessoa tirar a própria vida? Então, na verdade é um bom tema. Nós estamos aí em mês de Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha que trabalha a prevenção do suicídio. E o objetivo dessa campanha é trabalhar justamente essas questões de tabu que envolvem a busca das pessoas que têm o sofrimento de um transtorno mental, de um problema psicológico, de procurarem ajuda. Então, quando a gente entra na questão se é covardia ou se é coragem, essa é uma das questões esse é um dos temas que transcorre aí essa questão do fenômeno do suicídio, né? Como que isso é visto socialmente. Se a gente for olhar para a pessoa que está sofrendo fortemente, chega a ter ideações suicidas ou comportamento suicida, nós estamos falando de uma pessoa que tem esse conflito. Até que ponto eu estou satisfeito com a minha vida e quero continuar a viver, e até que ponto eu estou sofrendo tanto que dos engajamentos que eu tenho é retirar a própria vida. A própria pessoa já sofre esse conflito. Ô, Patrícia, eu trabalho em jornalismo já há alguns anos e tive a oportunidade de entrevistar um cidadão que pulou do vão central da ponte de Niterói, tentando acabar com a vida, e depois ele nadou desesperadamente para se salvar. Um arrependimento profundo que veio, né? Então, exatamente isso que eu falei. É uma situação de conflito, né? A pessoa, ela não quer que a morte seja a única alternativa dela, mas às vezes ela se vê como sendo a última alternativa. O suicídio, ele é o final de um elo, de uma cadeia super complexa, de vários eventos e várias circunstâncias, desde algumas questões infantis até. Inclusive vingança, porque a gente vê muitos suicidas deixando cartas testamento em que expressam ali que está tirando a vida porque o fulano deixou de amar, está tirando a vida, né? Quer dizer, quis produzir em outras pessoas um sentimento de culpa. Vingança. Sim, sim. Ainda mais se isso for atrelado a pessoas que tiveram funções de algoz na vida dessas pessoas, né? Então, se eu sofri maus tratos, se eu sofri abuso psicológico, se eu fui oprimida por algumas pessoas, é muito comum em algumas pessoas com ideação suicida deixarem bilhetes, deixarem cartas, deixarem aí algo que culpabilize essas pessoas, que responsabilize essas pessoas. Mas o suicídio é um problema aí de saúde mundial, ele é um problema que abarca transtornos mentais. Então nós estamos falando de pessoas que sofrem muito e que têm aí problemas psiquiátricos e psicológicos. E temos aí também um exemplo histórico, né? O homem que saiu da vida para entrar na história, Getúlio Vargas, Sim, sim. que atirou contra a cabeça, alegando que fazia isso para salvar os brasileiros, salvador da pátria. Então, a intenção dele era se promover como alguém salvador, heróico, num ato de coragem, mas essa foi a visão que ele quis impregnar, né? Provavelmente ele estava sofrendo muito, ainda mais num arranjo circunstancial em que a gente poderia dizer que ele estava perdendo alguns eventos prazerosos na vida dele, né? Então a posição dele política estava sendo discutida, poderia refletir isso em declínios materiais ou em declínios de mandatos morais, exatamente. Essa pode ser uma das condições. Era o Mar de Lama, Gregório Fortunato, uma coisa realmente que foi avassaladora.
o Carlos Lacerda, jornalista, batendo forte na tribuna da imprensa, e tudo isso levou o presidente Getúlio Vargas a atirar contra a própria vida. Mas eu comecei falando da consequência para depois vir à origem, buscar a causa. A depressão pode ser a causa principal que leva ao suicídio, Patrícia? Eu não sei se dá para dizer com 100% que ela é a principal, mas ela é uma das. Então, a incidência de suicídio em pessoas com transtorno bipolares e depressão é altíssimo. Se você for pensar um transtorno bipolar, o transtorno bipolar e a depressão são considerados transtornos de humor, né? Em que o humor da pessoa passa por algumas alterações e ele se configura de uma forma que traz extremo prejuízo, extremo comprometimento na vida dessa pessoa. Então, se a gente for considerar aí em relação ao suicídio, a depressão, os transtornos de humor, principalmente os bipolares, são uma das maiores causas, sim. O bipolar é aquele que vai dar super alegria para tristeza e volta para alegria ao mesmo tempo? Isso, ele oscila de uma euforia, de um contentamento, sou capaz de diversas coisas, de comprar coisas que eu não tenho dinheiro, de beber tudo que eu quiser, de vários comportamentos eufóricos a um comportamento de desvalia, de depressão profunda, de sentimento de vazio, de inutilidade. O depressivo com vocação ao suicídio dá algum sinal ou ele exerce a própria morte com um fator surpresa? Mas vou te pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Patrícia Rivoli Rossi, psiquiatra, aliás, psicóloga e professora, está nos ajudando aqui a refletir sobre esse tema que levou, né, a área médica a decretar setembro como o mês de prevenção à depressão e suicídio, o Setembro Amarelo. Nós voltamos já já, aqui. Depressão e suicídio, nosso tema hoje com a psicóloga Patrícia Rivoli Rossi, está aqui nos falando sobre essa história das pessoas que, né, vão da euforia até a tristeza e da tristeza para a euforia numa fase tão rápida, né, que não dá. E eu te perguntei se era possível, né, a gente detectar algum sintoma de alguém que de uma depressão quer partir para o suicídio ou se o fator surpresa é realmente o mais primordial. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa: quem se mata mais entre o homem e a mulher? A estatística de suicídio acaba sendo maior, de suicídio efetivo, para a população masculina. A população feminina é interessante. Os homens têm maior comportamento suicida, de fato. As mulheres têm maiores tentativas. Então, tem uma diferença de gênero aí apontada na literatura em relação ao suicídio. Mulheres tentam mais. Homens acabam tendo um comportamento suicida mesmo em maior frequência. A mulher tenta para chamar a atenção, será? Existe algumas questões, acho que até para responder isso daí eu volto na primeira pergunta, né? Você perguntou dos sintomas. Quais são os fatores de risco para tentar identificar que existe a possibilidade de suicídio em alguém, né? O primeiro fator de risco aí, alguns colocam o gênero, masculino ou feminino, masculino sendo maior. Mas alguns fatores de risco incluem os transtornos mentais. Então, se a gente for falar aí até a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece aí alguns parâmetros que a gente pode refletir a respeito, né? A pessoa com tendência suicida, a maioria dos comportamentos suicidas poderiam ser prevenidos em 90% dos casos, se esses indivíduos com problemas mentais eles fossem de fato tratados. O que acontece é que essas pessoas ou não se tratam, ou se tratam de forma não adequada. Então, isso aumenta aí o risco de suicídio. Uma classe maior para depressivos, transtornos bipolares,
transtornos de personalidade, esquizofrenias, têm uma taxa maior de comportamento suicida. Outra característica que é considerado um fator de risco para o suicídio, essa pessoa já teve uma história de tentativa na vida. Então as pessoas falam, cão que ladra não morde, está querendo chamar atenção. Não é bem assim quando a gente fala do suicídio. É difícil saber exatamente quando alguém vai cometer um suicídio, mas existem alguns fatores que a gente deve estar atento. Fator genético, por exemplo, alguém que já tenha quadro de suicídio na família. Então, é maior. Se você tem um parente ou um familiar ou alguém muito próximo de você, o fator de risco de cometer um suicídio é maior. Abusos, maus tratos, dependência química, transtornos bipolares, transtornos maltratados. Insatisfação sexual, transgêneros, inclusive. Não conheço esse dado na literatura. Se a pessoa transgênera passou por situações de abuso ou de suicídio de familiares, humilhação, aí poderia entrar. Declínio, rompimentos de relacionamento amoroso, declínio financeiro, também entrariam aí como alguns fatores de riscos. E uma personalidade desesperada, desesperançosa, impulsiva, irritadiça, também são considerados alguns fatores de risco. A relação entre depressão e suicídio já está bem clara, penso eu. Mas por que a depressão hoje é considerada o mal do século? É a insatisfação com a vida? É a situação econômica, por exemplo, que a gente atravessa no Brasil hoje em dia? É incerteza? Então, se a gente for pensar em estatística, uma estatística global, um dado da Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. No Brasil, a gente está falando aí de mais de 11 milhões de pessoas, né? Então, a depressão ela não é um fenômeno só brasileiro. Temos mais de 11 milhões de brasileiros deprimidos, mas temos 300 milhões de pessoas no mundo deprimidas, né? Então, a depressão ela pode ser considerada aí um fator de saúde pública, social e uma questão cultural, né? Qual tem sido o arranjo cultural? Como que tem sido as nossas práticas educativas, as nossas práticas de convivência sociais e como elas podem interferir em um sujeito deprimido. Então, por exemplo, você falou do mercado de trabalho, né? Concorrência, desemprego. Se a gente for pensar, os recursos não estão disponíveis no mundo para todas as pessoas. Tem pessoas que sofrem com escassez de alimento, escassez afetiva, escassez de recursos mesmo, água... De atenção, de carinho. Eu tenho a impressão que realmente a falta de atenção e de carinho podem levar também a essa situação. Tanto é que temos aí esses serviços por telefone, Telepaz, CVV, né, que dão um certo gás para a pessoa que está desesperada. Na estatística que vocês fazem na área psicológica, que ponto merece um serviço desse de aconselhamento? Então, o número de procura, esses serviços tem aumentado e teve um boom, inclusive, de procura, principalmente na época que estava aquela discussão dos jogos da baleia azul, que envolviam aí jogos relacionados ao suicídio, a série que retrata o suicídio, que muitos jovens assistiram. Mas uma coisa interessante de falar a Organização Mundial da Saúde, nesse ano, lançou uma campanha em abril, no Dia Mundial da Saúde, uma campanha sobre depressão, porque em 2020 estima-se que a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo, a segunda maior incapacitante. E o título da campanha é Depressão, vamos conversar? Então, ou seja, ouvir alguém que está se sentindo muito mal, sem julgamento, oferecendo ajuda, encorajando a pessoa a procurar um tratamento, isso tem ajudado diversas pessoas. Então, essas organizações que oferecem uma escuta sem julgamento têm produzido aí um alívio na dor dessas pessoas que recorrem a esses serviços. Patrícia Rivoli Rossi, psicóloga, hoje nos ajudou a refletir a respeito da depressão e o suicídio. E a coisa não é para brincadeira não, tanto é que um mês inteiro está sendo dedicado aí a essa discussão. É o Setembro Amarelo que nós estamos vivendo agora e tivemos a oportunidade de prestar
esse esclarecimento a você aí em casa.